Começa hoje mais um Conexão Espírito Santo. Hoje estamos com os advogados da LBS, Gláucia Costa e Paulo Roberto. E ainda temos o convidado de sempre, que é o André Luiz Moreira, da Moreira Melo Sociedade de Advogados. Sejam bem-vindos todos e todas. Obrigada. Hoje, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu queria conversar com o André para ele fazer um breve resumo da ação de reintegração dos funcionários da Codesa. Com você, André. Oi, tudo jóia, gente? Tudo jóia, Glaucia? Tudo jóia, Paulo, Isabelle? Bem, tem um tempo já que a gente tem discutido, né? Na verdade, a discussão talvez seja até um pouco mais ampla do que a gente vai falar aqui, porque ela tem relação lá com a Convenção 158 da OIT, de que não pode haver demissão sem justa causa, né? Nosso entendimento como advogados trabalhistas, especialmente advogados trabalhadores, é de que toda demissão, porque o direito do trabalho, direito ao trabalho é um direito fundamental social, a pessoa tem que ter o mínimo que é saber o motivo pelo qual ela está sendo demitida e que esse motivo seja um motivo justificável, verificável, para você impedir demissões que sejam perseguições, demissões que sejam porque o trabalhador cumpre adequadamente as regras e, por exemplo, o banco às vezes quer que o trabalhador tenha uma regra escrita, mas tem uma regra informal que ele tem que cumprir a informal, ficando ele com a responsabilidade ou ela com a responsabilidade do que der errado. Então, quer dizer, o problema da demissão é um problema importante no mundo do direito do trabalho, mas essa tem um destaque. Se trata da demissão de trabalhadores que são empregados públicos de uma entidade, aqui no caso a Codesa, uma empresa pública federal, trabalhadores concursados, né, de uma empresa pública federal, que neste caso específico, Isabelle, essa empresa pública ela tem entre as suas atribuições a função de autoridade portuária. É o que a gente falaria aí no mundo do direito administrativo, ela tem exercício do poder de polícia administrativa. Então, a Lei 12.815, assim como a sua anterior, a 8.630, como toda a normatização portuária, que é bem anterior ainda a 8.630, que é de 1993, ela atribui às companhias docas, e a Codesa é uma das companhias docas, cada porto brasileiro tem uma companhia, porto público brasileiro tem uma companhia docas, ela tem a função de ser a administradora do porto e também a função de ser a autoridade portuária. Então, se o trabalhador e a trabalhadora são empregados públicos concursados de uma autoridade portuária, tem que se aplicar a eles o mesmo regramento do servidor público da administração direta. Né? A Codesa é uma entidade da administração pública federal indireta, mas como ela exerce função tipicamente de Estado, que é esse exercício do poder de polícia, por exemplo, a navegação e a atividade portuária dentro do Porto de Vitória estão sobre a jurisdição da autoridade portuária, que é a Codesa. Para uma empresa operadora portuária, que são as empresas que fazem a movimentação de mercadoria dentro do porto público, poderem estar autorizadas a fazer essa movimentação, elas têm que se pré-qualificar perante a Codesa. Então, a Codesa dá uma licença uma licença administrativa para que essas entidades operem. Para essa licença, ela tem que verificar se a entidade tem capacidade técnica, se tem capacidade financeira, se tem registro jurídico adequado, entendeu? Então, toda essa verificação, isso é típico do poder público, é típico da administração pública direta. E a Codesa faz isso por delegação da União. Né? Então, como isso acontece no caso da Codesa, a gente conseguiu, neste processo, em que 43 trabalhadores foram demitidos, a gente conseguiu fazer com que o judiciário aqui entendesse, com que o tribunal entendesse, que esses trabalhadores não podem ser demitidos sem justa causa, sem uma motivação, porque eles estariam tendo vulnerada essa função de serem trabalhadores no exercício do poder de polícia federal. Porque se eles, por exemplo, multarem uma entidade, uma empresa que está operando errado,
mas se a empresa puder chegar lá no chefe deles e dizer, ó, eu quero que você mande esse cara embora porque ele está atrapalhando a minha operação. Então, esse trabalhador e essa trabalhadora não têm a capacidade de exercer a função fiscalizadora ou a função de colocar a multa, de impor, de determinar a ordem. Elas não vão conseguir fazer isso porque eles estão sempre sob o risco de serem demitidos e demitidas. Então, o reconhecimento da doutora Ana Paula Calceira Branco, nesse mandato de segurança que a gente ingressou, é que realmente esses trabalhadores foram demitidos por conta da caracterização da Codesa como uma empresa que é delegada, né, delegatária de poderes típicos da administração pública federal, eles precisam ter uma motivação da sua decisão. Só com um dado importante, a gente entrou com outro processo igual a esse, que a gente tinha ganho a liminar na primeira instância e que o tribunal cassou a liminar. Nesse caso, nós perdemos a liminar na primeira instância, nesse segundo processo, e a gente recorreu, a gente usou o mandado de segurança, que é a medida que cabe da deferimento de liminar na Justiça do Trabalho. A doutora Ana Paula negou a liminar e nós entramos com agravo regimental. Ela mesma, que é a relatora do mandado de segurança e do agravo, ela mudou o entendimento dela no agravo regimental e conduziu o voto de todo o tribunal, né, do pleno do tribunal, para o reconhecimento do direito desses trabalhadores a conhecerem os motivos da sua demissão, determinando a reintegração dos trabalhadores, porque essa demissão teria sido ilegal. Então, é importante, porque houve uma mudança de posição não só do tribunal, mas da própria relatora dentro do processo. Então, assim, isso é aquele momento que a gente fica satisfeito, né, Paulo, quando a gente vê isso acontecer, porque a gente está diante daquilo que fala assim, não, pô, o nosso trabalho está dando certo, você está sustentando, houve sustentação oral, você insiste numa tese que às vezes parece uma tese que a gente perde. Quantas teses a gente perde, né, Glaucio? Assim, às vezes vai ganhar lá no TST ou lá no STF, né? Então, isso dá aquela satisfação para o trabalho da gente como advogado, mas mais do que a nossa satisfação pessoal, isso é muito importante para a evolução do direito do trabalho e para reconhecimento desse direito a uma certa estabilidade do empregado público de empresa de economia mista e de empresa pública. Muito bem, parabéns. Realmente, quando essas coisas acontecem, fica uma marca na vida profissional da gente. Essas coisas são, eu digo, um combustível, né, para movimentar a gente para continuar a luta, que não tem sido fácil. Né? Não tem, não. Eu também quero falar um pouco desse assunto, porque, como a Glaucia disse, como você disse, né, nos traz um ânimo, uma energia, um conforto, né, para continuarmos lutando nessa trincheira, né? Lutando nessa trincheira de defesa dos trabalhadores. E é uma vitória de uma tese inovadora, né? Porque é necessário, primeiro, configurar essa situação, que não é fácil a gente conseguir configurar, de que é uma entidade estatal exercendo um poder, né, em regime de monopólio, para que, então, os seus empregados tenham, como o André disse, uma certa estabilidade, talvez não seja a estabilidade plena do servidor público, mas é uma estabilidade do emprego maior, justamente porque ali está se dinamizando uma atuação estatal. Né? A gente viu essa luta alguns anos atrás, ontem nós relembramos, André, dos trabalhadores do Correio, quando, analisando por outro ângulo, né, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os Correios exerciam uma atividade estatal em regime de monopólio. Então, ali foram reconhecidas algumas como se diz, algumas características dessa relação que aqui você trabalhou sob o ponto de vista dos direitos do empregado. Então, eu quero te dar os parabéns pela vitória, para você como profissional, para os seus clientes, né? Pelo êxito dos seus clientes. Mas isso me faz suscitar um outro ponto que eu quero te ouvir, André. Porque você vai lá na tribuna e faz uma defesa
e vence um processo e a gente está aqui feliz com ele. E aí a pessoa pergunta assim, André, quanto tempo você levou para ganhar esse processo? E você vai dizer 20 anos. Né? Porque você tem uma vida de dedicação à defesa do direito dos trabalhadores dentro dos tribunais. Eu, pessoalmente, admiro essa história e quero ouvir um pouco dela aqui na nossa conexão. Ô Paulo, eu até... Tem um fato curioso nesse processo, que é o fato de que foi meu último ato como advogado do Sindicato Portuário. Meu último ato processual foi a sustentação oral nesse processo, uma sustentação oral em que a desembargadora Ana Paula Talceiro disse o seguinte: eu quero ouvir as sustentações orais, porque eu vou levar, ela já iniciou dizendo, eu vou levar para o gabinete para estudar o processo e julgar. Então, até aquele momento, talvez ela estivesse incomodada com a decisão inicial que ela já tinha tomado, aquele incômodo natural de quando você faz aquilo que é o correto, que é ler, né? Os juízes lerem as teses e enfrentarem as teses, né? Até uma posição interessante da doutora Ana Paula, porque seria mais fácil ela só sustentar a tese dela da negativa da liminar. Ela não, ela se abriu para o processo e disse, eu quero entender isso porque eu vou dar uma decisão, e uma decisão que acabou mudando a posição do tribunal. Mas, assim, nesse sentido, foi o último. Uma sustentação oral foi o meu último ato como advogado dos sindicatos portuários aqui do Espírito Santo, que é o Suporte. Sindicato que foi o meu primeiro empregador, foi o meu primeiro ato como advogado, também foi do Suporte. Né? Não vai ser meu último ato como advogado, obviamente, já continuo trabalhando, vou trabalhar ainda por muito tempo. Ao que tudo indica, nós trabalharemos por muito tempo, né? Nós todos trabalharemos por muito tempo. Mas é engraçado que meu primeiro ato como advogado também foi uma sustentação oral que eu fiz pelo Suporte. Se eu não me engano, se a minha memória não me trai, no dissídio coletivo dos trabalhadores portuários de Sergipe. Então, no porto lá de Aracaju. Né? Eu fui no tribunal em Aracaju, primeira ação como advogado, com carteira ali, recém-recebida a carteira da OAB, e fiz uma sustentação oral num dissídio lá, que nós também ganhamos. Então, acho que eu entrei bem e saí bem dessa relação com o Suporte, mas continuo na relação com o trabalhador portuário avulso. E, obviamente, esse processo é uma decorrência da minha formação como advogado, que se deu no direito portuário. Então, eu posso dizer que é o seguinte, essa tese não é a tese dos Correios, também não é a tese do Banco do Brasil ou da Caixa, é uma tese que tem uma definição diferente. Apesar de dialogar com essas entidades, com essas condições, ela tem uma posição diferente, porque o Correio tem um serviço público em regime de monopólio, como foi reconhecido, mas no caso da Codesa é diferente, ela tem um serviço público em regime de concorrência, ela tem um serviço em regime de concorrência, que é a atividade econômica que ela nem exerce mais desde os anos 2000, que é a atividade de operação portuária, de operadora portuária, ao lado de atribuições típicas do Estado. E esse é o nó górdio do processo. Essa é a linha divisória. Conseguir mostrar dentro dos dispositivos da Lei 12.815, atual Lei dos Portos, as atribuições da Codesa, que são de administração do porto, e aquelas que são de autoridade portuária, né? Aquelas que tangem a função efetivamente pública. E esse foi um trabalho que a gente insistiu nele, porque a decisão fácil é aquela, não, é entidade pública, mas da iniciativa privada, pessoa jurídica de direito privado, e o STF só definiu que o Correio é que tem essa atribuição. Então, é um processo que você tem que dar um corte mais cirúrgico ainda, porque não cabe dentro daquela decisão só do Correio. Inclusive, a gente usou dois temas, né? Um tema já julgado, que é o 532, que é aquele tema que dizia que as empresas de trânsito, essas empresas municipais de trânsito, podem receber delegação para o exercício do poder de polícia, né? Isso foi levantado por uma questão relativa à empresa de trânsito de Belo Horizonte,
Então, chegou até o STF, foi considerado uma questão com relevância constitucional, gerou o tema 532, e a decisão foi que pode e só pode se for para uma entidade que seja emanação do serviço público, que seja uma entidade privada, que seja emanação da vontade no caso do município de Belo Horizonte, mas paralelamente do Estado e dos estados e da União. Então, isso foi interessante. A gente usou essa tese, e a outra tese é a tese que está se formando lá no tema 1022, que eu acho até que teve julgamento aí por esses dias, né, Isabel? É o tema 1022, que é aquele tema que diz que quando a entidade não trabalha em regime de concorrência, os seus trabalhadores têm o direito ao conhecimento dos motivos da demissão. Então, é o conjunto dessas teses. E só para dar um arremate aqui, que eu acho que não é matéria dessa conversa, a gente já teve ela em outro tempo, mas esse motivo do julgamento dessa decisão é o mesmo que a gente sustenta como motivo que inviabiliza o leilão da Codesa, o leilão da venda da Codesa, que a gente também está aí lutando contra ele, né? Porque você estaria entregando, isso está reconhecido nessa decisão, quando você vende a Codesa de porta fechada, do jeito que está aí, com as atribuições de administração do porto, mas também as administrações de autoridade portuária, você está entregando, junto com a função de administração do porto, poderes que só uma entidade, ainda que da iniciativa privada, mas emanada da vontade do poder público, quer dizer, uma empresa pública ou uma empresa de economia mista, só empresas com essa caracterização é que podem receber do Estado. Então, a gente estaria passando para a iniciativa privada pura mesmo, né? Capital privado, poderes que são estritamente da União. Isso não poderia ocorrer, e no modelo do edital que está sendo discutido, o edital de venda da Codesa, você está passando a Codesa de porta fechada, com as atribuições que são públicas também. Então, isso aí fica para quem vai discutir isso aí, a possibilidade da impugnação desse edital por esse motivo. Um direito dos empregados que irradia efeitos, né, para além da órbita trabalhista e aí para um ponto estratégico, que é a própria privatização da companhia. Sim. Que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui e mostrar como que ela é nociva sobre vários aspectos, mas seria especialmente nociva sobre esse aspecto. Seria a primeira vez, pelo menos, que eu conheço que uma entidade privada assume uma função eminentemente pública por compra, é como se você estivesse vendendo o Estado, né? Não é vendendo serviços de intervenção do Estado na economia, é a venda do próprio Estado, do próprio poder estatal. Do próprio controle estatal, né? O próprio controle estatal sendo entregue nas mãos da iniciativa privada. Isso aí. A gente tem um episódio da privatização da Codesa que a gente discutiu. Eu vou deixar linkado aqui para quem tiver interesse também. E agora, ainda falando de direitos, mas vamos para o nosso tema principal, que é a questão da Covid-19, das indenizações, quem tem que ser responsabilizado por isso. Queria começar conversando com a Glaucia, porque a Glaucia ela escreveu um artigo para a LBS, está no nosso site, sobre a responsabilidade do Estado, e quando ela escreveu esse artigo, a CPI ainda estava sendo discutida, a CPI da Covid, e eu queria saber agora, Glaucia, como que está essa situação, o que mudou, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Tá bom. Isabela, interessante, eu escrevi esse artigo, tínhamos 590 mil mortos. Hoje, salvo engano, já temos 607 mil mortos. Né? 609 de hoje. Eu tenho até evitado acompanhar os números, é uma coisa assim, trágica a gente ler que hoje só morreram 300 pessoas. Morreram 300 pessoas. Morreram 119 mil pessoas. Né? E a CPI da Covid, ela escancarou aquilo que a gente já enxergava. Mas tem o mérito de constituir uma prova.
ao revelar documentação, a revelar e-mails, né? Então, você materializa isso, você sai daquela acusação política, né? Você deixa comprovadas situações que caracterizam uma atitude do Estado exatamente contrária à que é exigida pela Constituição Federal, né? Em meio a uma pandemia, mais do que nunca, o que se esperava era o cumprimento do artigo 169 da Constituição Federal, né? Que é a obrigação do Estado, através de ações, através de atitudes e de todos os meios, de garantir que a doença não se propague ou que os efeitos não sejam tão danosos. E o que a gente viu, que a CPI trouxe, né, foi justamente o contrário. Numa situação dessa, se fosse mera omissão, já haveria uma responsabilidade do Estado. Mas na situação da Covid, o que se exigia para cumprimento da Constituição eram ações, e eram as ações para garantir a saúde da população. E a CPI da Covid escancarou, e esmiuçou detalhes, atitudes do governo, de membros do governo, desde desacreditar, fazer a população não acreditar no potencial de contaminação, no potencial de mortalidade, acreditar que havia um remédio muito fácil ou remédios muito fáceis, que tomar remédio para piolho te deixava imune à Covid, né? Tomar medicamentos que têm efeitos colaterais extremamente danosos, e a gente já existem casos e teremos situações que nem virão a público das consequências do uso dessa medicação da forma como foi induzida a população a usar, né? Compra de medicamentos sem eficácia, e duas coisas que para mim são as piores: recusa em comprar vacina, recusa. A CPI levantou mais de 100 e-mails da Pfizer que não foram respondidos. A Pfizer implorou para vender a vacina para o Brasil, né? E o governo ignorou. Só houve alguma propensão à compra de vacina quando muito pressionado politicamente pela vacina do Butantan, ou quando entrou a possibilidade de recebimento de propina, que é isso que a CPI escancarou. Então, a vida dos brasileiros foi trocada por nada. Foi trocada por nada. Então, nesse contexto em que o Estado não só não cumpriu o que se esperava dele, como fez exatamente o contrário, existe, sim, uma responsabilidade civil. E eu digo mais, esse tipo de responsabilidade a gente já viu ser reconhecida em casos muito menos graves, mas muito menos graves. Por exemplo, existe jurisprudência de indenização contra o Estado por dano moral imaterial, no caso do Plano Collor, que foi um ato do governo. Aquilo foi terrível, mexeu no bolso das pessoas, mas o governo atual matou pessoas. E muitas não morreram, mas estão incapacitadas para o trabalho. Outras destruídas psicologicamente pela perda de familiares, de amigos. Então, isso é muito grave, e a CPI, o que ela fez foi dar às pessoas um documento oficial, um inquérito que traz relatos e documentos que comprovam essas atitudes. Então, diante disso, eu entendo que sim, existe a responsabilidade do Estado, há que se buscar a responsabilidade do Estado, e mais do que isso, algumas atitudes que foram tomadas no sentido de minimizar impactos, por exemplo, a lei que traz
uma compensação financeira para profissionais de saúde ou seus familiares em caso de morte ou de diminuição da invalidez, né? Isso não traz, não é uma indenização. Isso não é uma indenização. Isso é meramente um amparo financeiro que também é uma responsabilidade do Estado. Também é uma obrigação. São coisas diferentes. O Estado ainda não respondeu pelo erro, pela falha. Há que responder. Eu lembro que quando a pandemia começou, teve aquele fatídico discurso do Bolsonaro falando que era uma gripezinha, e a partir daí, como você bem disse, Glaucia, toda a desinformação, negacionismo do governo, que também contribuiu para o número de mortes, além da completa irresponsabilidade dele em garantir condições para a população. Persiste, né? Persiste. Quando se incentiva que as pessoas não tomem vacina, quando se coloca em dúvida a eficácia de vacina, quando se diz que quem se vacinou está desenvolvendo HIV, não quer que as pessoas se salvem. E desculpe, infelizmente, ele está lá no papel do presidente da República e é o Estado que tem que responder. O presidente também, pessoalmente, pelos seus atos. E tomara que responda. A própria CPI aponta, pede o indiciamento do presidente em vários crimes. Mas nós tivemos aí, Isabel, nessa questão da pandemia, mais do que atos só do presidente da República, como se fosse pouco. Nós temos ministro de Estado, nós temos outros membros do governo. Foi uma atitude orquestrada. Recentemente, a gente viu, inclusive, que empresas privadas, que é o caso da Prevent Senior, fizeram de um plano de saúde um laboratório para provar loucura. Transformar pessoas em ratos de loucos. Então, e isso tudo partiu de dentro do governo, de dentro coordenado, para criar um estudo que desse amparo às loucuras que eram divulgadas. Então, isso tudo é uma situação escancarada como nunca se viu, de não só omissão, mas de ação do Estado, fazendo exatamente o contrário do que deveria ter sido feito. E como cobrar o Estado nesse sentido, juridicamente? Aí são as proposituras de ações de responsabilidade civil, né? Que nós temos situações aí, um é o dano moral, né? Dano moral, a dor, a perda de vidas, outra, a reparação financeira mesmo. Você tem pessoas que... você tem órfãos. Você tem órfãos. Essas pessoas perderam quem lhe dava o sustento. O que vai ser dessas pessoas? Existe um PL que está tramitando que visa dar a pensão de um salário mínimo para o menor que perdeu pai e mãe. Pai e mãe. Um monstrengo, inclusive, porque não estabelece o salário mínimo para a criança. Estabelece que vai receber esse salário mínimo a instituição ou a pessoa física que cuidar desse menor. Veja só, não é assim que se faz as coisas. O dinheiro é do menor. Quem recebe qualquer valor tem que administrar e prestar conta dessa administração. A partir do momento que você estabelece que vai receber quem cuidar, você está criando uma outra linha de transição desses valores e criando uma situação, inclusive, perigosa para a vida dessas crianças. E convenhamos que esse salário mínimo é esmola. Quem perdeu pai e mãe, filhos de pessoas que tinham uma remuneração alta, que tinham um padrão de vida alto,
vai viver com salário mínimo? Então, assim, se tenta, como sempre, tampar o sol com a peneira. Não, mas eu estou pensando nos órfãos da Covid, ou eu estou pensando nos profissionais de saúde, e para esses houve uma lei estabelecendo a compensação financeira, né? Mas as pessoas queriam viver. As pessoas não queriam deixar dinheiro para 50 mil para um herdeiro, ou 50 mil para um cônjuge. Não, as pessoas tinham direito de viver. As pessoas têm o direito de viver. As pessoas têm o direito de manter sua condição de trabalho, de não se tornar inválidas. E isso tudo não foi levado em consideração. Isso tudo se buscou a morte. Se buscou a morte, a qualquer custo, né? É importante falar que a gente já falou em algumas outras conexões, quem sofreu mais com a pandemia, né? Que foi a população mais pobre, a população negra, que fica à margem da sociedade. Mais uma vez, que o André até falou que não estávamos todos no mesmo barco, como começaram a falar. Eu queria ouvir um pouco do André sobre essa situação. André? Eu continuo achando isso, né? Inclusive, tem um dado que mostra que, mesmo entre pessoas com nível socioeconômico alto, negros e negras morrem mais. Até o cuidado, o olhar da atenção hospitalar mostra que, se não houver aí uma razão fisiológica, né, para justificar esse nível de morte, que eu acho que não haja, isso pode mostrar que até no tratamento, lá quando você tem uma pessoa branca e uma pessoa negra sendo tratadas no mesmo espaço e, portanto, pessoas com acesso ao mesmo tipo de serviço privado, às vezes de saúde, os negros e as negras têm morrido mais. Isso é muito sério. Eu acho, viu, Glaucia, você está corretíssimo, não tem mesmo, né, nada para dizer. Eu acho que a sua tese é essa, é a tese da responsabilidade objetiva do Estado e da responsabilidade subjetiva dos autores, né? Inclusive da criminal, por um crime que não tem previsão, não tem nenhuma das guerras que o Brasil se colocou durante a história do Brasil foram tão perversas. Se viu tanta perversidade e um monticínio tão grande quanto aconteceu na pandemia. Por isso, eu acho que nós estamos em condição de guerra. A gente ainda não entendeu isso. A condição é de guerra. O Brasil, obviamente, nunca sofreu um ataque dentro do território brasileiro, né? Mas mesmo as guerras que o Brasil participou, nunca se morreu tanto brasileiro de uma vez só, por uma causa só. Então, pode falar. Só um ponto. O único estudo que se teve de alguma situação que tivesse um potencial de morte foi em relação ao tipo sanguíneo, né? Que o sangue O tinha uma maior resistência e o A uma menor resistência. Isso não inclui, isso é para todos, para negros, para homem, para mulher. O tipo sanguíneo mais característico da população negra é o B. Então, não seria esse o motivador, né? É óbvio que no Brasil há uma série de inter-relações que isso já talvez não faça tanta diferença, mas o fato concreto é esse. O único dado que poderia explicar algum efeito seria essa questão do tipo sanguíneo. Nós vamos descobrir, porque isso ainda vai ser muito estudado. Eu, inclusive, antes mesmo do início da CPI da Covid, eu já vislumbrava a responsabilidade do Estado por um outro ângulo. Nós tivemos o privilégio de ter, antes de qualquer outro país, as informações de como a doença se propagava, o que aconteceu com países que tomaram as medidas, o que aconteceu com países que não tomaram as medidas. Então, nós tínhamos essas informações. E nós vimos o melhor sistema de vacinação instalado. Mas mesmo antes da vacina,
se você tinha o laboratório ali, acontecendo na Europa, país que se fechou, país que não se fechou, país que não se fechou e depois fechou como reduzir. Então, você tinha comprovação. A partir do momento que você tem a comprovação e você não toma a atitude que comprovadamente é a correta, já havia aí elementos para uma responsabilidade do Estado, porque houve uma opção por fazer o errado. Né? E uma opção que levou em conta o cálculo meramente econômico. Lembrem-se daquele empresário lá da empresa de sanduíches e carnes, né? Que disse que só morreriam 7.000 pessoas. Né? E, quer dizer, como se morrer 7.000 pessoas, nós não podemos parar a economia porque 7.000 pessoas vão morrer. Eles disseram isso, entendeu? E sim, a situação é de guerra. Por que eu estou dizendo que a situação é de guerra? Porque o julgamento teria que ser de guerra. Os responsáveis pela morte vamos fazer um cálculo aqui minorizado. No momento em que era possível comprar as vacinas, estou sendo o cálculo mais conservador possível, até o momento em que a vacinação começou no Brasil, porque a interferência negativa do Ministério da Saúde, do governo federal e do presidente do Brasil, perderam a sua eficácia, você teve a morte entre 95.000 e 200.000 pessoas. Isso foi dito lá na CPI por um especialista. Ele falou, olha, eu posso atribuir imediatamente a ação direta do presidente da República a morte de entre 95.000 e 200.000 pessoas. O sujeito que tivesse a responsabilidade desse tamanho de morte em Nuremberg teria sido condenado à forca. Sim. Né? No tribunal que julgou o crime cometido contra uma população que foi considerada a população estrangeira, porque os judeus na Segunda Guerra ou eram de outros países, nacionais de outros países, ou foram desnacionalizados. Existia uma lei do Reich que desnacionalizou os judeus para poder levá-los aos campos de extermínio. Nós colocamos os nossos concidadãos e concidadãs num campo de extermínio, porque as UTIs se tornaram campos de extermínio. Nós colocamos os nossos próprios, e o sujeito se diz um patriota, e os apoiadores dele se dizem patriotas. Colocaram seus concidadãos em campos de extermínio, transformando as UTIs do SUS, mas também as UTIs de empresas privadas, como é o caso da Prevent Senior, em um campo de extermínio. Sabe o que eu ouvi esses dias, Glaucio? Estava fazendo uma análise aqui de um problema relativo a uma empresa de seguro. A avaliação das empresas de seguro é que houve uma limpeza forçada do grupo de maior custo do seguro. Se as seguradoras deram algum prejuízo, agora elas vão lucrar. Entendeu? E eu acho que a conta do governo também foi essa. Esse cálculo da vida estava na conta do governo. Principal grupo de risco, idosos. Olha que alívio para a Previdência. Porque esse era o cálculo da Prevent Senior de outra forma, que era o seguinte: eu trabalho com esse grupo, eu tenho que mantê-lo fora da minha UTI. Vou fazer o quê? Vou dar para eles cloroquina, porque não é que eles vão se curar, é que eles vão demorar mais para vir, e quando vier vão ficar por menos tempo. Né? Porque quando chegarem já em situação grave, o tempo de permanência até a morte está meio que calculado. E se não morrer, a gente leva para o paliativo, como aconteceu com aquele caso do senhor que a família não permitiu, mas que demonstrou o que está acontecendo. Nós estamos em situação de guerra. Até a similaridade do uso dos corpos das pessoas na situação entre a vida e a morte, para testes de medicamento, para testes de procedimentos, isso foi feito. Você pode saber... Nesse ponto específico, André, nós temos o que ficou comprovado na CPI em relação a Manaus. Sim. Sabendo
que o que faltava era oxigênio, o que foi feito? Levar cloroquina e levar o aplicativo para a pessoa entrar ali e ser induzida a usar, porque a pessoa está naquela situação. O que eu tenho? Oxigênio? Não, eu tenho cloroquina, vou tomar cloroquina. No medo, a pessoa toma cloroquina. Vou tomar cloroquina, porque não tem oxigênio. Então, assim... Eles queriam sair de lá com o teste de que a cloroquina funcionou. Era essa a aposta. Era essa a foto. Então, assim, é de uma crueldade, ensandecida. É uma responsabilidade do Estado que vai muito além da omissão, né? Sendo que a Glaucia começou dizendo que a omissão já acarretaria a responsabilidade civil do Estado. Mas eu acho também, caso, viu, não. Paulo? Paulo, eu acho que não está dentro dos limites do direito nacional. Para mim, isso é julgamento de crime contra a humanidade. O fato desse julgamento ter sido do crime ter sido cometido com os próprios nacionais não afasta o julgamento por um tribunal internacional, porque isso é crime contra a humanidade. Não tem dúvida nenhuma. Os grupos que foram atingidos podem não ser grupos étnicos, mas foi crime contra determinados grupos. Já se sabia de antemão que os idosos iriam morrer mais, já se sabia de antemão que negros e negras iriam morrer mais e que os mais pobres iriam morrer mais. Isso está todo no cálculo de uma necropolítica, para usar um termo que está aí no discurso político atual, né? É uma política da morte. É uma política da morte que gerou efeitos financeiros importantes para as empresas do grupo aí do kit Covid, que gerou uma baixa na cobertura do INSS, porque uma parcela grande das pessoas que iriam ficar recebendo benefício até mais tarde, temos 600 mil mortes. 600 mil mortes com um apelo maior sobre a população mais idosa. Então, isso terá efeito no cálculo atuarial da Previdência Pública e também das previdências privadas, né? Os bancos com seus VGBLs e tudo mais. Né? O André, nós, como advogados, temos uma obsessão na vida que é a prova, né? Sim. É a prova. A cada frase de um cliente, você fica, a prova. Como que eu vou provar? Nessa situação da Covid, eu acho que a crença na impunidade foi tamanha que não houve nenhuma preocupação em constituir prova. Isso que você falou da limpeza por idade, isso foi dito, saiu da boca do presidente da República. Está morrendo quem tinha que morrer mesmo. Quem tinha que morrer mesmo. Sim. Na avaliação de quem? Na perspectiva de quem? Que horror. Então, assim, as provas estão aí, né? Por situações muito menos graves, já houve responsabilização do Estado. Às vezes, o próprio Estado vindo no futuro, sempre no futuro, nunca é imediato, mas, por exemplo, nós temos o caso da talidomida, né? Dos ancinianos, que, com o tempo, houve um gesto do Estado, né? Um reconhecimento que houve uma falha do Estado, né? E alguma compensação financeira ali. Né? Então, por muito menos, já se teve condenações. Eu acho que cabe a nós, profissionais do direito, levar essa informação para a população, porque isso não pode ficar impune. O Estado não pode permitir, e nós temos instituições que poderiam ter impedido isso. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos o Congresso Nacional, pessoas poderiam ter agido para impedir que a loucura prosseguisse. E isso não aconteceu. Se permite que siga uma condução de morte no país. Isso tem que ter consequências, de todos os lados, inclusive financeira para o próprio Estado. Então a gente fecha a porta, né? Agora que
agora que a gente está falando da responsabilidade do Estado, eu queria ir um pouco mais para a área trabalhista e saber do Paulo se os patrões vão poder ser responsabilizados caso seja comprovado que o funcionário ou funcionária tenha sido contaminado com Covid-19 durante o trabalho. Pois é, Sandiele. Você vê que nós vamos seguir na mesma toada do que o André e a Gláucia vinham falando. Eram poucos dias do reconhecimento da pandemia. No dia 20 de março de 2020, o governo envia para o Congresso uma medida provisória dizendo que os casos de contaminação por Covid-19 não ensejariam responsabilidade do empregador. Claro que são tantos absurdos que esse governo fez que a gente fica meio sem medida, né? A gente fica meio assim, mas pensemos, para que a presidência da República, no dia 20 de março do ano passado, manda uma medida provisória dizendo que não há responsabilidade do empregador? E sem ironia, né, mas me deixem fazer uma brincadeira, até o Supremo Tribunal Federal viu que isso era inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal rapidamente concedeu uma liminar. Vejam que é espinhoso esse tipo de decisão em caráter liminar, mas o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar dizendo que, a toda vista, é inconstitucional esse tipo de dispositivo. Então, a responsabilidade do empregador, ela existe e, por isso, os trabalhadores estão numa luta, nesse momento, de todas as categorias profissionais, né? Exigindo condições de trabalho que respeite a incolumidade, né? A saúde e, em última análise, a vida do empregado. Então, nós temos aí empresas de grande porte que estão querendo que todo mundo volte numa segunda-feira, numa determinada segunda-feira. A toda hora, nós, advogados da classe trabalhadora, estamos correndo para os tribunais para dizer: grupo de risco não pode voltar, tem que ter distanciamento, tem que ter máscara, tem que ter barreira de proteção, né? Então, esse momento não é bom, esse momento em que a pessoa diz: acabou, chega, eu também não aguento mais. Isso é muito humano, esse sentimento da pessoa que não aguenta mais, mas nós temos que lembrá-la. Continuamos numa pandemia. No início, lá, igual você teve dizendo, como é que nós vamos falar assim? Só 300 pessoas morrendo por dia? Isso é uma barbaridade, né? Agora que os números caíram, os números são muito altos. Então, existe a responsabilidade do trabalhador, existe a responsabilidade do empregador, né, de proporcionar, primeiro, manter em trabalho remoto todas aquelas atividades que são compatíveis com o trabalho remoto. Se o trabalho está sendo bem executado, sem necessidade de aglomeração de pessoas, não tem por que expor as vidas a risco. E aquelas atividades que precisam ser executadas presencialmente, serem executadas com todo o protocolo, mantendo ainda assim, ainda nessas, os grupos de risco, não é? Os conviventes, né? As pessoas que convivem com pessoas idosas. Eu tenho atendido pessoas, né? Pessoas que convivem com imunossuprimidos, pessoas que estão com o sistema imunológico deficitário e que o companheiro ou a companheira ou o filho, se sair para a rua, corre o risco de ser o vetor para aquela pessoa. Então, a responsabilidade do empregador é muito grande e todo o movimento sindical está atento para isso, e nós, advogados dos trabalhadores, estamos a todo e todo momento recorrendo ao judiciário em determinadas situações que se mostram evidentemente
perigosas para a saúde dos trabalhadores. Paulo, me permite fazer um gancho a partir da tua fala? Uma responsabilidade não afasta a outra. Só para a gente completar aqui. Foi interessante essa tua fala e puxar a questão da medida provisória, porque isso mostra bem a coexistência de responsabilidades. Nós temos a responsabilidade do Estado pelas ações e omissões. Mas nós também temos a responsabilidade do empregador. Uma não exclui a outra. Por quê? O Estado deveria ter tomado atitudes, deveria ter adotado medidas para evitar esse grau de mortalidade, evitar esse grau de contaminação. Mas o empregador também tem a sua responsabilidade perante aqueles que trabalham para ele, de não expô-los. A partir do momento que eu, empregadora, exponho o meu funcionário a uma contaminação que, notadamente, está em grau absurdo, eu estou assumindo o risco de causar um dano a ele. Então, também tem responsabilidade. Também tem responsabilidade. E essa responsabilidade é tão clara que o governo fez uma medida provisória para eliminá-la. O Glaucio fez também uma medida provisória para eliminar a responsabilidade do agente público. Exatamente. Então, está tudo coordenado, né? Eu sei que ela existe, eu quero que ela deixe de existir, porque eu reconheço que ela existe. Não faria sentido ter essas MPs se não houvesse um reconhecimento. Então, foi aquilo que eu disse para o André. As provas estão postas. Né? Verdade. Bem colocado, Glaucio, bem observado. Nos dois casos, como disse Paulo Roberto, era tão inconstitucional que o STF reconheceu. Até o STF reconheceu. Eu não me sofri, André. Era tão inconstitucional que até o STF viu. Não, é um terror. E eu acho assim, que, no final das contas, tem um processo de normalização da morte que ele vai ser um prejuízo futuro, porque a morte foi normalizada como nunca. Eu não sei o que isso significa em gerações. Talvez a geração que passou pela Segunda Guerra tenha sofrido o trauma desse processo. Quando é que a vida vai se tornar um valor, de novo, fundamental? Porque foi jogada no nível mais baixo. A vida das pessoas não vale nada. As pessoas estão tendo que enterrar, às vezes, a gente viu famílias que enterrou, a família que enterrou pai, mãe, e às vezes um filho, e ficou uma pessoa, um filho sozinho. Né? A gente vê esse caso, fulano de tal enterrou pai e mãe em tantas semanas, 2 semanas enterrou o pai e a mãe. Então, quer dizer, há uma normalização de um valor baixo da vida, de que a morte é mesmo um cálculo menor, né? Assim, morreu. E isso pode ter prejuízos na sociabilidade, isso pode ter prejuízo em uma série no futuro desse país. Assim, é um país que está comprometido pela ação do governo, desse governo Bolsonaro e dos empresários que apostaram nessa... Esses dias mesmo eu estava vendo um site, gosto de coisa de música, o Paulo também sabe, né? Estou olhando um site assim, aí numa das empresas está escrito assim: por conta da história do fechamento, nós tivemos que encerrar nossas atividades. Fechei o site, bloqueei, nunca mais vou lá. Não recebe um centavo do meu dinheiro. Porque, por conta da lógica dele, 600 mil pessoas morreram. Então, ele está preocupado porque o negócio dele fechou. E o filho que não tem mais o pai para garantir, né, e a mãe para garantir o sustento, a subsistência, ele vai reclamar com quem? Né? É o cara lá dos hambúrgueres dizendo que só ia morrer 7 mil, né? Exatamente. É um não era ele, né? Não era ele. Eu me pergunto, eu sinto
a população adormecida com essa situação. Eu me pergunto se, no futuro, um filme mostrando isso de fora, a pessoa sentar na frente da televisão e assistir um filme com essas barbáries, como se assiste filmes da Segunda Guerra, se isso seria capaz de despertar, porque parece que as pessoas não estão vendo o que acontece. Porque seria motivo de muito barulho, seria motivo de muita manifestação, seria motivo para virar esse país de cabeça para baixo a existência de política de morte durante tantos meses. E isso não aconteceu. Então, a impressão que eu tenho é que existe uma cegueira. O fato de, se não foi na minha família, ou ainda foi na minha família, eu não fui ao velório, eu não vi essa pessoa ser enterrada, parece que isso não se materializou na cabeça das pessoas. O tamanho dessa tragédia. E é isso, em algum momento, até para nós que sobrevivemos, terá consequências que a gente não sabe quais são. Né? Porque não é pouca coisa o que aconteceu, e está acontecendo, continua acontecendo. A pandemia realmente foi um marco na história e a gente vai ter as consequências da pandemia por muito tempo ainda, seja elas econômicas, seja elas sociais, relacionadas à saúde. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a presença de vocês, mas antes eu não poderia deixar vocês saírem sem as nossas famosas dicas. Vamos começar com a Gláucia? Nossa! Já? Já? A minha dica vai ser de descanso, de paz, de um final de semana, abrir um vinho, uma cerveja, uma garrafa de refrigerante, seja o que for, e abandonar o celular e olhar para os que estão perto de você, agradecer a existência dessas pessoas e aproveitar o fato de elas estarem ali, de não tê-las perdido, né? Então, qualquer coisa, mas faça consciência. Agora, Paulo. Quando você me falou da dica, né? Você falou, lá a gente, no final, vai pedir uma dica para vocês. Aí eu me lembrei daquele verso do Belchior, imortalizado na voz da Elis Regina, que diz assim: é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Tá? Porque eu quero dar uma dica de um escritor novo. Tá? Novo mesmo. Fiquem curiosos, por favor. José Faleiro. Tá? É um cara diferente. O livro dele se chama Os Supridores. Ele romanceou uma história bem bolada, brincando com a profissão dele. Ele era daquele cara, a profissão dele era colocar aquelas coisas na prateleira do supermercado. Então, na carteira profissional dele estava lá, supridor. Então, ele é uma pessoa do povo, tá? Quando chove, né, o ônibus demora a vir, ele fica com o tênis molhado, tem que caminhar 40 minutos até a casa dele, porque o ônibus também não passa na porta, tudo isso. Então, José Faleiro, Os Supridores, é a minha dica. Tá? Se você é um leitor meio preguiçoso, ele serve também, tá? O livro tem 100 e poucas páginas. Leitor preguiçoso, eu tenho uma dica: Arado Torto. Porque é um livro, não é um livro grande e é uma leitura que até o preguiçoso vai ter dificuldade de ter preguiça. De largar, né? Dessa vez eu não tenho uma dica do Espírito Santo, mas é porque eu fiquei metido aí num processo de seleção, escrevendo um projeto de pesquisa, e li um autor, um filósofo italiano, que eu acho que essa não é leitura para preguiçoso. Chama Giorgio Agamben.
ele escreve sobre o estado de exceção. Ele é um filósofo que está vivo hoje, e ele tem a seguinte proposição, que toca no que a gente tratou aqui hoje, e que, na visão dele, a partir da Segunda Guerra, do acontecimento das duas guerras do início do século XX, eu acho que esse processo é um pouco anterior, mas na visão dele, a partir do que aconteceu nas duas guerras, em especial do que acontece na Segunda Guerra, o estado de exceção se torna a forma de governo ordinária do mundo. Nós vamos sair do Estado de Direito, com aquele modelo clássico da dignidade, do valor central do ser humano, da ordem constitucional, para um estado de exceção, em que ele caracteriza esse estado de exceção como uma situação caracterizada por uma decisão, que ele vai chamar de decisão soberana, que é uma decisão que abre, na linguagem dele, um campo onde as vidas, e as nossas vidas todas, vão se transformando em vidas nuas, que são vidas que são desapropriadas da condição do direito, colocadas fora da condição do direito. Então, quando a gente vai falar aí de biopolítica, tanatopolítica, que é a política de morte, né? Tudo isso está relacionado com o que esse filósofo pensa. E ele está dizendo o seguinte, que aquilo que foi o campo de concentração, eu digo aqui para vocês, aquilo que foram os navios negreiros e as senzalas nas Américas, que era limitada a essa condição do escravo, do judeu, está se tornando cada vez mais a condição de todos e todas nós. Nós já não vivemos mais no Estado de Direito e eu acho que a pandemia escancarou isso. Escancarou como que o choque entre a economia e o fundamento do direito foi vencido pela lógica da economia. Isso a partir de decisões, que nós estamos dizendo aqui, decisões manifestamente contrárias à Constituição, mas que não foram contestadas. Só muito no limite. Essas duas decisões que a gente disse aqui do STF, e mais algumas que determinou que o Estado e o município podem definir dentro do seu âmbito de competência as medidas e tudo mais, mas nenhuma tocou na questão central do valor central da vida humana. A gente ainda tem um presidente da República que atentou contra a vida de pelo menos 95 mil pessoas, num cálculo bastante conservador. Nós ainda temos solto por aí um ministro da Saúde que levou cloroquina em vez de oxigênio para Manaus. Nós ainda temos um CFM que autorizou o uso da cloroquina do kit Covid, mesmo sabendo que os dados científicos não implicavam no uso desse kit, e com o presidente do CFM dizendo: nós fizemos isso porque no governo de Bolsonaro a gente tem todo o apoio para a nossa política. André, repete o nome do autor, eu não consegui pegar. Giorgio Agamben. Agamben é Agamben, termina com N. Então, é um autor que está vivo, importante, que dá para a gente, inclusive, né, poderia estar morto e a gente está ouvindo as manifestações dele aí no YouTube, mas ele está vivo com manifestações novas, inclusive, sobre a pandemia, sobre a condição da vida na pandemia. Porque a pandemia também facilitou, de certa forma, no acesso a decisões que invadem as nossas liberdades. E a gente teve que aceitar essas decisões em nome do interesse coletivo. Mas a gente também não sabe qual é o efeito que isso vai ter para o futuro num Estado que está cada vez mais se distanciando do Estado de Direito para se tornar um Estado de exceção permanente, como propõe o Jorge Agamben. Tá? Então, é uma leitura dura, não é boa, não. Mas eu acho que necessária, né? Eu vou colocar os nomes dos livros, das dicas de vocês na descrição do vídeo também, para quem quiser acessá-los. Mais uma vez agradeço. Para quem está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir as redes da LBS, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn,
e seguir o canal do Conexão Espírito Santo também no Spotify e ativar o sininho no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.